Vamos lá? A nossa aula é no livro de História, página 82. Na aula anterior, a tia Cida falou um pouquinho sobre a escola, né? Sobre aquele lugar que nem existiria se não tivesse aluno, né? Não existia escola e não existe escola sem aluno, né? Um acompanha o outro. Ou seja, a escola é nossa segunda casa, porque nós passamos a maior parte lá. É lá onde fazemos vínculos de amizade que levamos para o resto da vida, vínculos de amizade que é, nos perdemos no meio do caminho, mas não esquecemos, né? Existe aquela escola que a gente inicia desde a educação infantil e segue até muitos tempos. Existe aquela escola que eu posso iniciar e mudar para outro tipo de escola, e assim é a nossa vida, né? Vivemos de imigração em relação à escola, certo? Vamos lá. Vocês podem acompanhar a Katia aí na página 82. O assunto de hoje é sobre a escola ao longo do tempo. O que quer dizer isso, a escola ao longo do tempo? É como está a escola hoje, diferenciando. Vamos lá, dando continuidade no que eu estava falando, né? Quando nós falamos de a escola ao longo do tempo, estamos falando como é que está as escolas de hoje, comparando as escolas de antigamente e as escolas de hoje. Por isso que diz assim, a escola ao longo do tempo, ou seja, a escola com o decorrer do tempo é diferente de quando vocês iniciaram para quando vocês terminarem. A gente percebe pela nossa escola educativa. Quem já estuda lá desde pequeno sabe como era a nossa escola. Alguns que já estudaram, que hoje já estão grandinhos, né? Provavelmente alguns já estão fazendo faculdade, e alguns de vocês que ainda pegaram a escola educativa bem pequenininha, aquela parte de cimento, ou seja, ao longo do tempo ela está se modernando, ficando mais bonita, grande, mais ampla, ou seja, quando fala escola ao longo do tempo, são os processos que acontecem, né? O progresso, que vai mudando tudo, a estrutura e o desenvolvimento também de aprendizagem. Vamos lá. Bom, essa primeira imagem, a tia gostaria que vocês observassem bem direitinho. Essa primeira imagem está mostrando um tipo de escola. Que tipo é essa escola? Era como eram as escolas de antigamente. Oh, as carteiras de se sentar, a forma dos alunos se vestirem, foi mudando com o passar do tempo. Ou seja, nada será mais como antes. As coisas vão se renovando, vão se modernizando a cada dia, a cada ano, certo? A Tia vai explicar um pouquinho o porquê dessas cadeiras, porquê das fardas, como era o método de se trabalhar, como eram as escolas de antigamente. Para vocês verem, existiam muitas regras que hoje, se vocês se deparar, vocês não vão se até assim, se sentir amedrontados em algumas situações, porque não era fácil, certo? A forma de se trabalhar de antigamente em relação às escolas. Oh, aqui a Tia também colocou imagens de uma turma de alunos. E a tia vai explicar o porquê de só ter meninos nessa turma. Alguém está vendo menina? Não tem menina nenhuma, só tem menino. Certo? Vamos lá. Para começarmos, vocês podem ver aí do livro de vocês, a tia vai ler e vou explicar para que vocês entendam melhor. Podem acompanhar aí comigo. A escola ao longo do tempo. A escola é o segundo grupo social do ser humano, né? Nossa segunda casa. Antes dela, vem a família. Na sociedade mais antiga, as crianças não estudavam em prédios como nos dias atuais. Elas estudavam em casa, na casa do professor, ou até mesmo dentro da igreja. Estudavam também debaixo de árvores, ao ar livre, como era alguns países africanos e na Grécia. Ou seja, para começar, né? A tia Cida disse assim, que as escolas de antigamente era na casa, não existia um prédio, não existia um local fixo para que você fosse todos os dias estudar. Ou seja, estudava na casa, como se fosse uma aula de reforço de hoje de vocês, que vocês têm reforço com a professora da aula particular, e na igreja ou embaixo de uma árvore. Mas, tia, por que isso acontecia? Não tinha estrutura, certo? Os professores eram poucos, então isso veio acontecendo há muitos anos atrás, certo? Isso acontecia. Ou seja, e também
Vocês acham que todo mundo tinha direito de ir à escola? Será que todo mundo tinha direito de estudar naquela época? De jeito nenhum. Nem todo mundo teve esse privilégio de aprender a ler, aprender a escrever, de fazer uma faculdade. Sabe quem tinha mais esses direitos? Quem tinha, ó, dinheiro, certo? Então, era difícil, era a escola, era chamada de escola o local onde essa criança estava, embaixo de uma árvore, a igreja. Provavelmente não dizia que era uma escola, mas era a forma a qual eles aprendiam. O professor ia lá, ensinava debaixo de uma árvore, na igreja ou na sua casa, certo? Houve um tempo em que só existiu escola para meninos. Esses eram de famílias ricas, ou seja, quando surgiu esse tempo que só existia escola para meninos, assim mesmo, só estudava meninos de famílias ricas. Famílias pobres que não tinham dinheiro, não tinham condições, não estudavam. Então, só quem estudava era menino, menina não podia estudar, né? Nesses tempos que montaram essas escolas, só quem estudava era menino, menina não participava. Ou seja, quem tinha condições, né, pagava uma professora particular em casa e a professora ia lá dar aula. E quem não tinha, ficava em casa sem saber nada. Então, era muito difícil, foi muito difícil. Eu acredito que ainda tem alguns avós de vocês que passaram por algumas dessas dificuldades em termos de estudar, que não conseguiram estudar. Tem algumas pessoas que até hoje ainda não sabem ler. A mãe da tia Cida não frequentou escola nenhuma. A mãe da tia Cida é analfabeta. A mãe da tia Cida não sabe ler nada, não sabe fazer nem o nome dela. Começou a fazer o nome dela, a tia Cida começou a ensinar, mas eu não vivo com ela, né? Enfim, não foi fácil a vida dessas pessoas há uns anos atrás, né? Aquelas que tinham condições conseguiram algumas coisas, principalmente os meninos que tinham condições, eles eram obrigados a ir para a escola, os pais colocavam. Então, existia uma escola que só era apenas para meninos, não estudava meninas, certo? As crianças mais pobres não tinham direito ao estudo e precisavam trabalhar para ajudar nas despesas de casa. Aí no livro de vocês também tem a imagem, né? Tem a imagem das crianças estudando em cima e mais embaixo tem a imagem das crianças mais humildes. Tia, é porque é pobre, que está com roupa velha? Não, quando a tia fala nesse termo, são aquelas pessoas que não tinham dinheiro para pagar um professor e eles tinham por obrigação de ir para a roça ajudar para poder trazer o alimento para casa. Então, o papai ia lá, plantava e ele também tinha que ajudar. Então, ele não tinha direito. Ou seja, hoje vocês têm todos os direitos, basicamente nas mãos de vocês, vocês têm tudo, alimentação, estudo, roupa, brinquedo, todos os direitos vocês têm, quase todos adquiridos, né? A maioria de vocês tem tudo, porque o papai e a mamãe, muitas vezes, eles fazem por vocês o que, muitas vezes, eles não tiveram na fase deles, certo? Por isso que a tia sempre diz assim, valorize o que o pai e o que a mãe de vocês fazem por vocês, para lá na frente vocês não se arrependerem do que vocês não valorizaram, certo? Muitos de nós não tivemos oportunidades, porque realmente por conta de condições, eu poderia ter oportunidades melhores, mas eu não tive condições, enfim, eu tive que procurar e me doar o máximo que eu pude para me chegar onde eu cheguei. Foi fácil? Não, não foi fácil. Tem alguns momentos que eu tinha que escolher ou trabalhar ou estudar, certo? Mas infelizmente, isso aconteceu muito com muitas famílias que não tiveram oportunidade de pegar nenhum caderno, vontade até que eles tinham, mas não tinham condições de pagar um professor, não tinha como ir para uma escola, certo? E, enfim, o tempo foi passando. Tia, será que quem tem a idade da senhora passou por algum sufoco em relação ao ensino, em relação à escola? Sim, infelizmente, até hoje, ainda tem pessoas que ainda não frequentam a escola. Até hoje tem pessoas que passou essas dificuldades, que não tinham a roupa para ir para a escola, quando começou realmente esse direito ser respeitado, certo? Então, foi difícil?
Foi, mas ao longo do tempo as coisas foram mudando, vieram se modificando. O que antigamente, há muitos anos atrás, não existia escola, não existia, enfim. Depois veio a escola só de meninos, né? Mas nem todo mundo ia, porque nem todo mundo tinha condições, principalmente aquelas pessoas mais humildes, pobres, certo? Enfim. Mais à frente vieram surgindo os materiais. Hoje, vocês têm todos os materiais na mão de vocês. Vocês têm lápis, vocês têm canetinha, vocês têm folha de ofício, vocês têm caderno de desenho, caderno de matéria que vocês querem. Ou seja, vocês têm o recurso na mão de vocês. Vocês estudam em escolas particulares. Antigamente não existia, ninguém sabia nem o que era escola particular. Ou seja, quando fala a escola ao longo do tempo, é esse desenvolvimento, esse progresso que vem cada vez mais avançando e cada vez mais melhorando, certo? Ou seja, os materiais de antigamente eram os materiais um pouco complicados. Aí na página 82 vocês podem acompanhar com a tia e ver os materiais que eram usados por esses alunos. Vamos lá? Podem acompanhar a tia Cida aí na página 82. Na página 82, vocês já vão ver imediata aí, diz assim, ó, imagine que antigamente, há cerca de 5.000 anos, ou seja, tem muito tempo, certo? Há cerca de 5.000 anos, as crianças escreviam em placas de argila ou pedaços de madeira. Ou seja, tia, isso aconteceu agora? Não, tem muito tempo mesmo. Com o passar do tempo foi melhorando, foi surgindo os cadernos, o famoso livro, certo? E assim foi se modernizando. Ao longo dos anos, os materiais para se escrever nas escolas foram se modificando. Usava-se penas de aves que eram mergulhadas em tintas para escrever em peles de animais. Pergaminhos, pampiros e pedaços de tecidos. Ou seja, olha como era difícil. Olha como era difícil. Há muitos anos atrás, o material que vocês hoje têm caderno, tem canetinha, tem tudo na mão de vocês. Antigamente eles tinham que ter uma plaquinha de argila feita de barro ou um pedaço de madeira. E a caneta ou lápis deles eram o quê? Uma peninha molhada na tinta para poder escrever, certo? E ver a famosa, né? Mais tarde, quando o papel passou a ser usado, foram inventados diferentes tipos de lápis e canetas. Anos depois, surgiram a máquina de escrever, né? Foi passando-se o tempo, foi quando inventaram folhas, inventaram lápis, inventaram canetas, e aí as coisas foram melhorando. E surgiu a famosa máquina de escrever, né? Que hoje vive só como uma recordação para muitas pessoas, né, que utilizaram, que usaram. A tia Cida ainda desse tempo, ainda cheguei a ver, mas eu não cheguei a usar. Ela é usada com o mesmo teclado do computador, porém de forma diferente. Já tinha mostrar aqui para vocês poderem ver, ó. Muitos materiais deixaram até mesmo de ser usados, certo? Aí tá aqui, ó. Muitos desses materiais foram usados naquela época, ó. A pena, a tinta, né? A plaquinha de madeira e a máquina. Aqui na frente a tia vai mostrar com mais clareza para vocês verem. Ó, essa máquina aqui era por onde as pessoas digitavam. Estão vendo o teclado dela? É do mesmo jeitinho do nosso teclado do computador, porém as pessoas muitas vezes tinham que se adaptar, se capacitar para poder fazer uso dessa máquina. Por quê, tia? Porque hoje vocês já nasceram no mundo tecnológico. Naquele tempo era a maior dificuldade. Nem todo mundo sabia, nem todo mundo sabia mexer. Então, muitas pessoas tiveram que se capacitar, fazer treino para poder usar essa máquina. Ou seja, eles usavam e a folhinha saía aqui, ó. Eles rodavam para a folhinha sair nesse local aqui, ó. Deixa a tia colocar. Estão vendo aqui, ó? Esse lugarzinho aqui era por onde saía a folha. E deixa a tia dizer uma coisa. A folha saía toda molhadinha de álcool. Acreditam? Hoje você sai a folhinha toda sequinha, toda bonitinha. Antigamente a gente tinha que esperar secar, certo? A folha, porque a folha saía molhada de álcool. Tá vendo? Não era fácil, as coisas não eram fáceis. E era todo mundo que tinha uma maquinazinha dessa?
Ó, essa máquina foi surgindo com o tempo, certo? Não foi no começo, não, quando começou tudo, não. Foi com o passar do tempo, foi quando surgiram essas coisas. Ou seja, o progresso foi se avançando. E hoje, quem tomou espaço dessa máquina? Quem é que está tomando espaço no lugar dessa máquina? Os computadores, os tablets, os celulares, que hoje a gente pode fazer tudo com esses aparelhos. Porque a tecnologia veio para nos ajudar e muito, certo? Ó, aqui tem uma placa de argila, certo? A tia não colocou a madeira, mas tinha uma plaquinha de argila, ó, tá vendo? E a famosa pena, certo? Que eles usavam bastante antes da existência do lápis, da borracha, das canetas, certo? Vamos lá. Na página 84. Atualmente, hoje, grande parte dessas máquinas foram substituídas por computadores, tablet e celular, como a tia já acabou de dizer. Ou seja, é raro a gente não encontrar um aluno que não tem um celular ou que não tem um tablet, certo? Porque essas máquinas, esses materiais foram substituídos. E hoje nós estamos na era digital. Futuramente vocês vão estudar só com o computador. Basicamente não vão usar nem folha, certo? Vai ser só isso. Estão substituindo tudo pelas máquinas, por esse mundo, certo? Então, hoje, cadernos, livros são fabricados com papel, que é feito a partir de algumas árvores. Porém, a mais usada é eucalipto. Mas, nos dias atuais, com a conscientização e respeito à natureza, muitas dessas árvores são reflorestamento. Ou seja, para que chegue essas folhas da nossa casa, os nossos lápis, esses materiais escolares, ele passa por um processo. Processo esse que é tirado dessas árvores, né? Mas para usar a conscientização de cuidar do nosso meio ambiente, da nossa natureza, será que pode ir lá só desmatar, derrubar todas essas árvores e deixar lá pelado? Não. Tem que fazer um reflorestamento. O que é isso, tia? Replantar novamente, para que possa desenvolver outras plantas e continuar tendo folhas, caderno, lápis e outras coisas, certo? Quando a gente não faz consciência do que estamos utilizando, que a gente acha que é uma coisa qualquer, um objeto qualquer que não tem valor, a gente tem que lembrar que a nossa natureza ela é quem sofre a consequência se não soubermos usar da maneira correta, certo? Na página 85, estou na página 85, certo? Nas escolas de antigamente, ó, esse pontinho, a tia gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que vocês vão ficar assim, ó, certo? Prestem atenção. Vamos lá. Nas escolas de antigamente, os castigos eram comuns, ou seja, nas escolas de antigamente tinha castigo. Tia, mas era naquelas escolas debaixo das árvores? Não, foi com o passar do tempo, quando passou a ter escola, que era chamado de grupo. As escolas eram chamadas de grupos escolares. Grupo. Era uma escola pequena, com muitas crianças, certo? E, enfim, existiam castigos que hoje não podem, certo? Existiam castigos que muitos dos avós de vocês passaram por isso. A tia Cida, mesmo eu tendo essa idade, que a tia Cida não é tão velha, né? Mas a tia Cida ainda vivenciou crianças passando por alguns castigos que é erradíssimo, era horrível para quem passou, foi muito difícil, mas as pessoas aprenderam. Ah, tias, cresceram traumatizadas, algumas sim, outras não, se viu como incentivo e aprendizado. As crianças sofriam grandes pressões por deixarem de fazer a lição. Ó, se não fizesse a lição, eles sofriam algumas pressões, ou seja, eram castigadas por isso. Mas, tia, quando chegasse em casa, a mamãe não ia fazer nada? Não, a mamãe não fazia nada. A criança era castigada pelos professores e a mamãe não podia fazer nada porque ele estava errado. Mas hoje isso é errado por lei, não pode ter esses tipos de castigo. Por causa do comportamento, se tivesse um comportamento errado, era castigado. Se não fizesse as lições, era castigado. Por responder à professora, por não fazer os trabalhos, por cochichar na sala de aula, ou seja, antigamente vocês tinham que ficar, ó,
caladinhos, não podia abrir a boca. Ou seja, só quem mandava na sala era o professor. Vocês não podiam, vocês não tinham o direito nem a liberdade de expressar os sentimentos de aprendizado de vocês. Não poderia dizer a opinião de vocês. E hoje vocês têm toda essa liberdade de dizer a sua opinião, de participar da aula, de dar sugestões, de comentar, certo? Porém, existem as regras também que tem que ter o respeito hoje. Ainda continua a regra de respeitar os professores, respeitar os colegas, respeitar a si mesmo. Mas antigamente só quem era autoridade maior, quem estava à altura, era o professor. Só ele ditava e acabou. Se você respondesse, se ele colocasse lá uma questão, você teria que responder do mesmo jeito que ele, que estava lá no livro. Estava lá, tal coisa, tinha que responder. Se você colocasse a sua sugestão como resposta à sua opinião, estava errado, certo? E hoje não, hoje você tem essa liberdade de expressar, de responder, de ter a sua opinião. Por que não pode ter? Pode sim. Ô tia, mas eu respondi assim. Se está certo de acordo com a questão que foi solicitada, está correto. Agora, se tiver com outro sentido, diferente do conteúdo que foi trabalhado, aí a tia corrige. Ó, a tia vai mandar outro link para a tia continuar, certo?